Agora sou eu, Tio Uri. Agora é sua vez, Carol. Eita, agora. E a gente vai falar hoje, mês de maio, aí é considerado o mês das noivas. E nessa época, o que acontece? É bom lembrar aí como agir, os cuidados que os noivos devem aí adotar no seu dia a dia, os cuidados que os noivos precisam ter nos mínimos detalhes. Tem muito cuidado aí, tem preparativo para a festa, tem o preparativo ali para a cerimônia. Às vezes a pessoa não vai nem fazer festa, mas vai fazer somente aquela ali dentro da igreja, ali. Também tem que ter cuidados especiais para esse momento. Cuidado com a questão das roupas, dos pajens, da dama, enfim, são tantos detalhes. Com muitos fornecedores envolvidos, né? Meu Deus do céu! E, existem muitos golpes aí nesse setor, viu, Tio Uri? Infelizmente, muitos aproveitadores, né? Infelizmente, muitos golpes nesses setores. Infelizmente, acontece aí muita confusão antes da união ali, antes da unidade começar. Às vezes é marcado por desunião. E às vezes também, Tio Uri, para casar tem que organizar o negócio direitinho. Outra, se começar uma relação com más lembranças, não é bom não, né? Não é bacana, não. Verdade. Então, gente, quem que a gente trouxe aqui? O próprio. Aquele que tem 300 milhões de filhos. Nossa! Casado. Eita, família bonita, né? Marido da Gida. Doutor Irlan Mello, nosso Tudo advogado. bem? Bom dia, doutor Irlan. Bom dia. 300 milhões espirituais, né? Então, são só 4. Porque ele queria mais. Você profetizou os espirituais também. Mas ele queria mais, mas é pastor também. A Antonella tá com quanto? A Antonella tá com hoje 73 dias. Ah, bebezinho. Não, e ele Que queria saudade. mais. A esposa é que deu uma freada Acabou. nele. Eu pensando em neto, o Irlan tá nos filhos ainda. Você vê. Mas você é tio, né? Eu já sou tio, Tio Uli, tio. Doutor Irlan, período, às vezes, são muitos detalhes para poder se analisar. O que é necessário para a pessoa que está planejando, às vezes não está, nem já está executando. Mas qual que é a primeira dica que o senhor dá para quem está começando a planejar se casar? Excelente pergunta, Carol e telespectadores. A palavra-chave é planejamento. Você precisa planejar e, principalmente, verificar tudo aquilo que você planejou para que tudo dê certo. O importante imagine, é um momento único, um momento especial, o momento do casamento. E neste momento, tudo precisa dar certo. Se algo não dá certo, as pessoas se sentem frustradas, as pessoas se sentem tristes, diminuídas. Então, planejamento. É importante verificar todos os fornecedores, as pessoas que estão ali para fazer o trabalho, ou seja, floristas, o local, por exemplo, algo que as pessoas às vezes não se preocupam, porque muitas até ganham esse tipo de situação. A viagem, né? Se a pessoa vai ter um pacote de turismo, o que verificar antes, as compras que foram feitas ou os presentes que foram ganhados, tem muita coisa que tem que se olhar. Agora, brasileiro, gente, deixa tudo para a última hora. Não faça isso em relação ao seu casamento. Tente fazer as coisas com bastante planejamento. Nós sabemos, por exemplo, que uma cerimônia nessas catedrais católicas que existem, inclusive aqui em Belo Horizonte, a pessoa tem que marcar com 1, 2, até 3 anos de antecedência. Normalmente, nas igrejas evangélicas, não, você não tem tanta antecedência assim. Então, às vezes, as pessoas, elas relaxam em relação a isso e aí começam os problemas. Então, vale a pena, a palavra-chave no início aqui do nosso bate-papo é planejamento. E você comentou sobre algo que eu ia te perguntar, sobre a cerimônia religiosa. Isso. Me parece que os noivos, por achar, é uma igreja, não dá tanta importância aos cuidados como dá para outros itens que envolvem o casamento. Sim. Quanto ao casamento religioso, além dessa antecipação aí, no caso das igrejas mais concorridas, né? Qual outros cuidados esses noivos têm que ter com a cerimônia religiosa? Tá. Em relação ao local, o local é muito importante que as pessoas elas tenham, em primeiro lugar, elas estejam indo primeiramente no local, verifica a situação. Existem muitas situações onde essa locação é gratuita.
E aí você tem que prestar muita atenção na questão, por exemplo, da higiene do local, da limpeza. Quando é que vai estar disponível essa igreja para ornamentação? Porque às vezes a pessoa... horário, né? O horário. Tempo que vai estar Porque liberado. vamos imaginar que para ornamentar a empresa gaste, por exemplo, 2, 3 horas. Só que o tempo só vai estar disponível, porque é de graça, 1 hora antes. Ou tem um casamento no mesmo dia, né? Outro no Tem mesmo um dia. casamento no mesmo dia. Por exemplo, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, eu espero que os nossos telespectadores também não tenham passado, mas eu já passei por uma situação onde eu fui para um casamento que estava marcado para as 8 horas, porém, tinha um próximo casamento às 9. E esse de 8 começou 8h30. Foi tipo um casamento de Fórmula 1. Imagina. Misturou todos os convidados, né? Tudo misturado e o ninguém sacerdote, no momento da cerimônia, ele estava muito nervoso e acelerou bastante. Difícil. Agora, fique imaginando, por exemplo, a filmagem disso. Nossa, recordação pro resto da As vida. fotografias, Verdade. até se o fotógrafo for realmente muito bom, ele consegue Disfarçar perceber as fisionomias, né? Mas aí um ambiente, um local que deveria ser um ambiente de relaxamento, onde você vai receber a bênção do nosso Deus, passa a ser um momento que você não curte. Eu já cheguei em casamento, onde eu cheguei, não conhecia nenhum dos convidados. Quando eu vi, era o casamento anterior, que ainda ainda estava não tinha acontecendo. acabado. Então, muito difícil, né? Pois é. Então, assim, é muito importante, então, é um contrato com a igreja, o local onde vai fazer. Se não é na igreja, se, por exemplo, é num buffet, em outro local específico, um contrato estabelecendo os horários, início e fim, a questão da limpeza, a questão da ornamentação. É muito importante tudo estar documentado. Por quê? Você só Mesmo sendo um local gratuito. Mesmo sendo gratuito. Sabe por quê, Carol? A gente só vai lembrar do contrato quando dá errado. É verdade. Sim. Então, o contrato é feito para quando der errado. Se der tudo certo, rasga o contrato, Acabou. Felicidade, ponto final. Mas se der errado, você precisa do contrato. Verdade. Não é? Então, por exemplo, na questão do local, é muito importante também a questão da iluminação. Porque você vai no local e aí você percebe a iluminação. Tem igrejas que os outros profissionais que vão trabalhar, por exemplo, os fotógrafos, as pessoas que vão fazer a filmagem, nem precisam de utilizar outro tipo de iluminação. Mas existem outras que a iluminação ela não é boa, aí a filmagem não vai ficar legal, as fotos podem não ficar legais. Então, se você verificar isso antes, você evita esse problema também. E o contrato é importante até mesmo por causa de regras. Eu sou pianista e durante muitos anos eu toquei em casamentos. E eu lembro que eu fui tocar... eu acho que você tinha que tocar piano aqui no estudo um pouco. Vou pensar na Boa sua ideia. E eu fui tocar no casamento de uma amiga numa igreja que eu não conhecia, um calor muito grande em São Paulo. Sim. Quando eu chego na igreja, que eu estou subindo os degraus para ir para o piano, eu ouço assim... Pss, 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 pss. Não pode subir sem paletó no púlpito. Como? Eu, de social, de gravata, não pode subir sem paletó no púlpito. Eu sou pianista do casamento. Pois é, mas você não pode subir. No começo eu fiquei um pouco irritado, entendeu? Falei assim, o senhor trabalha com CD? Trabalho por quê? Se você coloca um CD aí pra noiva entrar, obviamente que acabaram achando um paletó cor de abóbora com listrinha verdes. Lá Tudo a ver, né? E eu toquei com aquele calor. Sério? Tô falando sério. Cor de abóbora, cor de Abóbora com verde? listinha verde, eu toquei no casamento da minha amiga, no piano de caldo e eu de abóbora. Porque se houvesse as regras... Depois que você entendeu por que você não apareceu em nenhuma foto do casamento, não gostaram de mim, acho. Mas isso é importante estar no contrato. Sim, porque, olha, veja bem, na hora da cerimônia, regras que não estavam estabelecidas anteriormente, regras que não foram fixadas pela própria igreja. Então vamos imaginar, olha, veja bem a situação, no meio da entrada de dos padrinhos, os noivos resolveram utilizar uma música do mundo, uma música secular. E, de repente, chega alguém da igreja e fala, não, esse tipo de música não pode aqui. Já vivi várias vezes essa situação. Como que faz? Para tudo, começa de novo, olha que situação. A noiva já está lá esperando para entrar, as pessoas tensas, muitas vezes também os convidados também já estão nervosos. Eu acho que até o período também pode estabelecer, doutor Irlan, o período de atraso máximo também? Pode. Porque dependendo
do atraso, porque muitas vezes quem atrasa são às vezes até os próprios noivos. Sim. Pode ser que eles sejam tolhidos ali no casamento. Exatamente. É por isso que é importante o contrato e no contrato estabelecer horários. Data de horário de início e de fim e as tolerâncias, né? Por quê? Gente, a verdade é que nenhum casamento começa no horário. Nenhum casamento. E o contrato é para ambas as partes. E o contrato né? serve para as duas partes. A então, igreja, por exemplo, as regras, normas. a pessoa que vai realizar o casamento, ela precisa estar ciente disso também. Não é? Mas tudo... o que está combinado, né, tem uma regra que não diz fica assim, caro. O que está combinado não é caro. Então, o importante é isso, é estabelecer as regras contratuais para, no momento de uma dificuldade, resolver. Outra coisa importante também, durante esse momento, não é hora dos noivos resolverem nada. Tem que ter alguém que Os vai noivos ser estão ali para se deles, né? casarem. Então, é muito importante nessa situação que você, noivo e você, noiva, tenha uma pessoa. Muitas vezes se contrata o cerimonial, tem uma pessoa responsável, mas é importante também ter uma pessoa da família que não está diretamente envolvido, não é o pai, a mãe, não é um padrinho, para que fique de olho nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas fazem toda a diferença. E na hora de se decidir algo, já pensou se o noivo tem que resolver algo ali na hora e chega, isso aqui não está combinado, vai custar mais tanto. E aí, autoriza ou não autoriza? Pensa bem. E nós estamos falando aqui coisas que já aconteceram e vão continuar acontecendo, mas a gente tem que alertar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.